Boa tarde, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é adolescência. E o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar as principais características neste período do desenvolvimento. Autora, professora Margarete Mota. Começando aqui a leitura. Esse momento de transição marcado por critérios socioculturais define uma etapa de vida caracterizada por transformações biológicas, psicológicas e sociais. A entrada em uma nova realidade gera confusão de conceitos e perda de alguns referenciais. Então, por que momentos de transição? Porque o adolescente ele vai sair da infância, né? Ele vai sair da infância e vai para a adolescência, né? E esse momento de transição é marcado por critérios socioculturais, define uma etapa de vida caracterizada por transformações biológicas que vai ocorrer na adolescência, psicológicas e sociais. A entrada em uma nova realidade, ou seja, a adolescência, né, que é uma nova realidade, gera confusão de conceitos e perda de alguns referenciais. Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio, 2008, o termo adolescência significa o período da vida humana que começa com a puberdade e se caracteriza por mudanças corporais e psicológicas, estendendo-se aproximadamente dos 12 aos 20 anos. Então, no dicionário da língua portuguesa, Aurélio, a adolescência significa que é um período da vida humana que começa, ou seja, que se inicia com a puberdade e se caracteriza por mudanças corporais, que vai ocorrer na adolescência, né? E psicológicas, estendendo-se aproximadamente dos 12 aos 20 anos. O mesmo dicionário define puberdade como fase da evolução corporal em que começam a desenvolver-se os caracteres sexuais secundários, bem como a capacidade de reprodução da espécie. Assim, a puberdade é um processo decorrente das transformações biológicas, enquanto que a adolescência é decorrência de transformações psicossociais. No Dicionário Técnico de Psicologia, em 1997, encontra-se a seguinte definição: período do crescimento humano usualmente situado entre o início da puberdade e o estabelecimento da maturidade adulta, ou seja, no Dicionário Técnico de Psicologia de 1997, define a adolescência como um período onde se inicia da puberdade e vai se estabelecer na maturidade adulta, quando o adolescente ele já se amadureceu e já é um adulto. Em termos de desenvolvimento, o período caracteriza-se pela transição do estágio infantil para o estágio adulto de inúmeras funções, incluindo as sexuais, após um intervalo mais ou menos prolongado, a que se dá o nome de período de latência. A adolescência inclui não só as mudanças pubertais no corpo, mas também o desenvolvimento das capacidades intelectuais, interesses e atitudes e ajustamentos. No entanto, não há um consenso entre os vários autores que estudam essa temática. Muitos preferem considerar que não existe adolescência, e sim adolescências, produzidas por fatores históricos e culturais diversos. O fato é que não há um critério claro para definir a fase que vai da puberdade até a idade adulta. Essa confusão acontece porque a adolescência não é uma fase natural do desenvolvimento humano, mas um derivado da estrutura socioeconômica e cultural. Em outras palavras, nós não temos adolescência, e sim adolescentes. Os critérios que definem e identificam essa etapa são construídos pela cultura. Surgem dentro do propósito da construção de uma nova identidade questões como: o que sou?
O que serei? Sou igual a meus pais? Essa busca do eu é o que Erik Erikson, 1972, denominou de crise de identidade, o que gera conflitos relacionais, intra e interpessoal, com instabilidade emocional, sentimentos ambíguos, questionamento de padrões e valores. Em termos psicológicos, a formação da identidade emprega um processo de reflexo e observação simultâneas, um processo que ocorre em todos os níveis do funcionamento mental, pelo qual o indivíduo se julga a si próprio, à luz daquilo que percebe ser a maneira como os outros o julgam, em comparação com eles próprios e com uma tipologia que é significativa para eles, enquanto que ele julga a maneira como eles o julgam, à luz do modo como se percebe a si próprio em comparação com os demais e com os tipos que se tornaram importantes para ele. Portanto, a construção da identidade é pessoal e social, acontecendo de forma interativa através de trocas entre o indivíduo e o meio em que está inserido. Esse autor enfatiza ainda que a identidade não deve ser vista como algo estático e imutável, como se fosse uma armadura para a personalidade, mas como algo em constante desenvolvimento. Como vimos, entre os aspectos importantes no desenvolvimento da identidade está o controle vital, ou seja, as fases ou períodos da vida que o indivíduo atravessa até chegar à fase adulta, que são marcados por crises apresentadas como situações a ser resolvidas. Os autores apontam que esses adolescentes vivenciam esse ritual de passagem de acordo com as condições socioeconômicas de cada família. Consideram que se a família for de renda baixa, os adolescentes saem da escola para trabalhar, já têm a responsabilidade de contribuir com o orçamento doméstico e, em alguns casos, ser a única renda da família. Nota-se que em algumas famílias o adolescente, desde muito cedo, já está trabalhando. Mesmo sendo justificado que é por necessidade financeira, contraria o ECA. O ECA é o Instituto da Criança e do Adolescente, que determina que só aos 16 anos o jovem pode ingressar no mercado de trabalho. Nos níveis socioeconômicos mais privilegiados, o adolescente não precisa trabalhar, muitas vezes tem uma mesada, curte as baladas. O adolescente experimenta sentimentos de ambiguidade, não é mais criança e, ao mesmo tempo, ainda não é adulto. Está no meio do caminho. Poderíamos afirmar que o adolescente está no meio de uma balança. Já não é mais criança para alguns comportamentos e ainda não é adulto para outros. É exatamente essa crise e consequente confusão de identidade que fará com esses adolescentes partam em busca de identificações, encontrando outros iguais e formando seus grupos. A necessidade de dividir suas angústias e padronizar suas atitudes e ideias faz do grupo um lugar privilegiado, pois nele há uma uniformidade de comportamentos, pensamentos e hábitos. Questões relacionadas à autoestima, família, grupos de amigos, sexualidade, trabalho, escolha profissional, drogas, entre outras, configuram os grandes temas neste período da vida. Neste sentido, a escola desempenha papel relevante, pois dependendo do trabalho pedagógico que é desenvolvido, poderá auxiliar o adolescente na vivência destes conflitos. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver um vídeo novo no canal, você será notificado. E se você gostou da nossa aula de hoje, aprendeu, achou interessante, já deixa seu like. Eu fico por aqui e amanhã tem mais. E até amanhã. Tchau, pessoal!